Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós daremos início à nossa primeira videoaula de História. Então, semanalmente eu estarei indicando videoaulas com determinados assuntos específicos da apostila para trabalhar de uma maneira bem tranquila e objetiva, ok? Então, a temática para a aula de hoje são as leis abolicionistas, tá? São aquelas leis que vocês tiveram que pesquisar na semana passada no caderno e detalhar uma a uma, tudo bem? Então, neste momento em que as leis começam a surgir, né, as leis abolicionistas, o país ele era governado por um imperador, que no caso era Dom Pedro II, ok? Então, começando pela primeira lei, era a lei Bill Aberdeen, de 1845. O que esta lei determinava? Primeiramente, era uma lei brasileira? Não, galera, era uma lei que foi criada na Inglaterra. Qual era o objetivo? O que ela fazia? Ela determinava a apreensão e o julgamento de traficantes que estivessem no Oceano Atlântico, né, transitando pelo Oceano Atlântico com africanos dentro. Ou seja, qualquer navio que fosse visto com africanos, né, para realizar o tráfico de escravos, ele era apreendido, né, os africanos eram enviados de volta para a África e as pessoas envolvidas no tráfico eram julgadas pelos ingleses, ok? Temos agora a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, o que esta lei determinava. Diferentemente da primeira, a Lei Eusébio de Queiroz era uma lei brasileira e ela proibia o tráfico de escravos para o Brasil, o tráfico de africanos, né, para o Brasil. Então, desta maneira, a escravidão aí, de fato, ela acaba ou ela permanece, ela continua? Não, galera, ela continua, porém de outra forma. Eles começam a realizar o tráfico interprovincial, que é o tráfico dentro do próprio país. Então, por exemplo, o africano era comprado em uma feira específica de São Paulo e poderia ser enviado para uma fazenda do Nordeste a fim de trabalhar no corte e na produção de açúcar. Ou ele podia ser comprado em São Paulo e trabalhar nas fazendas de café de lá ou do Rio de Janeiro, enfim. Lembrando que neste período já havia implementação do trabalho aos poucos, né? A substituição gradativa da mão de obra africana para escrava, né, para mão de obra assalariada. Porém, ainda existiam, né, aqueles fazendeiros que resistiam, né, e que não queriam abrir mão da mão de obra africana, ok? Temos agora a Lei do Ventre Livre de 1871. O que esta lei determinava? Ela foi promulgada no dia 28 de setembro, né, e ela definia que as mulheres que tivessem suas crianças a partir deste ano, né, nascimento de crianças a partir de 1871, as crianças seriam consideradas livres. Porém, até os 8 anos a criança permanecia com a mãe. Após isso, né, quando ela completasse 8 anos, haviam duas alternativas. Ou a criança ficaria sob a tutela do Estado e desta forma era paga uma indenização ao fazendeiro, proprietário das terras, ou o fazendeiro optava por ficar, né, com esta criança até ele completar 21 anos. Nesse meio tempo, o jovem trabalharia, né, serviria como mão de obra na propriedade, aí, nas dependências do fazendeiro, produzindo, né, para ele. Das duas alternativas, a segunda era a que eles mais recorriam, ou seja, eles optavam por continuar com o jovem nas dependências da fazenda, utilizando a mão de obra dele, tá? Poucos ficavam sob a tutela do Estado. Por fim, temos a Lei Áurea de 1888, que é a lei assinada pela Princesa Isabel, que dá fim ao tráfico de escravos no Brasil, né? Fim ao processo da escravidão de africanos no Brasil. Porém, pessoal, no entanto, em termos práticos, o problema da escravidão ele ainda existe nos dias atuais, né? Mas o que seria propriamente este regime de escravidão atualmente? Ele configura-se como um regime de trabalho degradante e que também priva a liberdade da pessoa, no caso do trabalhador, ok? Entendido? Então, para a videoaula de hoje, este é o assunto. Espero vocês na próxima semana.